guarda aí. É mesmo, alguém é o guarda. Eu chamo a pessoa. Prova da classificação. Da turma D. Nós estamos representando o dia de trabalho, minha profissão. Estou representando a advogada. Ótimo. E mais um dia ele está aqui. Nós vamos acusar aqui, saber se Maria Edneide vai ser culpada ou não. A gente está dando aqui um júri, e aqui está todas as pessoas, a advogada, a réu, eu, a juiz, o soldado, e a gente vai começar. Advogado, o que é que você diz sobre a sua cliente? Maria Edneide. O que você está fazendo às 9 horas desta manhã? Fica mais alto que eu não vi. Você viu alguma coisa na cena do crime? Não. Você tem alguma arma em casa? Tem. Advogado, você tem alguma coisa a dizer sobre isso? Não. Eu acho que o júri, aqui as coisas, tem que andar mais pra frente. Me diga, a minha apresenta suas provas. Você tem alguma prova? Sim. Quais são elas? Me apresentam.